Quem me acompanha lá no Instagram, os Coiso Tudo _oficial, sabe qual foi o último filme que nós assistimos. Isso, ó, Minions! E é sobre ele que eu vou falar hoje. A gente aqui é muito cinéfilo, meu Deus! Quase todo final de semana nós vamos ao cinema. E eu, particularmente, sou muito fã dessas criaturinhas adoráveis. Oh, que fofo! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aí das minhas percepções ao assistir Minions 2, que estreou no dia 30 de junho deste ano nos cinemas aqui no Brasil. Não sei se você se lembra, mas Minions pertence àquele conjunto de filmes, né, que formam uma saga. Nós tivemos aí, no ano de 2010, O Meu Malvado Favorito, em 2013, O Meu Malvado Favorito 2, em 2015, Minions, em 2017, Meu Malvado Favorito 3 e agora, em 2022, Minions 2, né? Esses filmes foram lançados fora da sequência correta dos acontecimentos, né, no mundo dos Minions. Porque, corretamente, seguindo uma cronologia, deveria ter sido Minions 1, Minions 2 e aí sim começar a saga do Meu Malvado Favorito 1, 2 e 3. Teve muito fã dessa série aí, dessa saga, que ficou insatisfeito porque Minions 2 tem muito da participação do Gru e os fãs aí gostariam que tivesse mais enfoque aí nas criaturinhas amarelas, né, nos Minions. A dublagem do filme ficou por conta de Leandro Hassum, na voz do Gru, ainda pequenininho. É porque esse filme se passa lá quando o Gru tem em torno aí de 10, 12 anos de idade, né? Ainda é um mini-chefe, como mesmo falam os Minions no filme, né? Então aí o Leandro Hassum dublando também ele criança. Eu acho que o dublador, ele é bom quando você não consegue identificar quem ele é. Quando você vê aquele dublador e você fala, ah, a voz de fulano, significa que ele não trabalhou a voz para aquele personagem. Ele está usando ali a voz dele, comum. Eu admiro muito o dublador quando ele cria uma voz específica para cada personagem. Porque o ator de filmes, da cinematografia, ele aparece ali com trejeitos, com andar, com uma infinidade de recursos. Já o dublador, ele fica ali refém exclusivamente da voz. E se ele não conseguir fazer a sua voz brilhar, aí, meu filho, vai passar batido. Eu achei muito interessante também é que um dos diretores do filme é ele que faz a voz original dos Minions. Gente, ele cria aquelas vozezinhas. Minions 2 conta a história de como os Minions conheceram o Gru. Esse filme aí se passa na década de 70, quando o Gru tinha ali em torno de 10, 12 anos de idade, e ele coloca um anúncio para recrutar operários, ajudantes para a empreitada dele em se tornar um vilão. Ele tenta ali ingressar no mundo da vilania, né? Ele vê ali a possibilidade de substituir o seu vilão favorito no Sexteto Sinistro. O Gru aparenta ser uma criança ali, coitada, que vive ali numa solidão. Ele não tem pai, né? A mãe dele trata ele ali de uma forma muito indiferente, não tá nem ligando para ele. Isso a gente comprova com uma cena em que o vilão o sequestra e vou ligar para sua casa, vou pedir resgate para sua mãe. E ele fala, não faça isso, é capaz delas te pagarem para você não me devolver. E esse vilão que o Gru tinha como ídolo, ele também tinha sofrido uma rejeição, porque ele pertencia ao Sexteto Sinistro e não sei por que cargas d'água o colocaram para fora e ele ficou lá no ostracismo, lá esquecido, bolando sempre um plano de se vingar, né? Foi quando aí ele se depara com o Gru. Inicialmente ele tenta fazer maldades com o Gru e depois, mais na frente, ele vê uma oportunidade ali de estabelecer um relacionamento ali de vilania, né? Ambos ali se atraem
através desse sentimento de rejeição que ambos sentem, né? O Gru por parte da sua mãe e o vilão por parte dos seus ex-companheiros de vilania. Mas o filme é sobre os Minions, essas criaturinhas amarelas tão fofas. Por mais que eles sejam muito parecidos, às vezes é até difícil distinguir quem é quem na fila do pão, eles têm características muito peculiares. São personagens ali com personalidade própria. O Kevin, por exemplo, ele é um líder nato, né? É ele que faz ali toda a organização dos planos. É o Kevin que é o cabeça. O Bob, com esses olhinhos, cada um de uma cor, gente, isso tem um nome, tá? Se chama heterocromia. Ele consegue seduzir todo mundo a fazer o que ele quer, meu Deus. O Otto, com esse aparelhinho nos dentes, acho que é para diferenciar, mostrar que ele é mais jovenzinho, ele deve estar aí na fase da adolescência dos Minions. São muito sedutores esses amarelinhos. Eu vou destacar aqui 4 características que eles possuem e que são importantes e que eu acho que podem servir aí como inspiração para todos nós. Primeira característica, inocência. É uma característica gritante dentre os Minions, né? Eles são coração puro, pura inocência. Tanto que eles fazem tanta M por causa disso, né? Porque eles têm um coração bom, puro, eles não têm maldade nas coisas. E aí vivem se metendo em enrascada. E nesse filme não é diferente. O Otto, essa criaturinha adorável, ele é capaz de pegar uma joia valiosa e trocar por uma simples pedra, sem valor material algum. Mas que para ele tinha um valor sentimental. Virou um caos, né? O filme gira tudo em torno disso. O geral ficou desesperado, querendo a cabeça dos Minions e do Gru por causa disso. Na nossa sociedade, as pessoas estão valorizando mais as coisas do que as próprias pessoas. Elas só se importam com o que você tem e com o que você pode oferecer a elas. Se você não tem dinheiro, se você não tem posição, se você não tem status, esquece, porque ninguém vai se importar contigo. Do contrário, se você tem uma posição, se você tem um status, tem algo a oferecer, vai colar um monte de gente em tu. Vão grudar na tua jugular e não vão soltar nunca mais. E você nunca vai saber se aquela pessoa tá do teu lado porque te ama ou porque ama as coisas que você tem. Segunda característica, persuasão. Gente, o Bob, com aquela heterocromia dele, ele coloca os olhinhos, bota a mãozinha assim, bate o beicinho e fala, por favor, por favor. Não há quem não faça o que ele quer. E os Minions todos, eles são muito persuasivos. Eles estão sempre arrebanhando as pessoas, não apenas o Gru, mas as outras pessoas a fazerem o que eles querem. Eles são muito fofinhos e no final das contas acaba dando certo, porque eles têm um coração puro, eles são boas criaturas e as pessoas acabam fazendo o bem por conta da influência em atender o pedido que eles fazem. E isso mostra pra gente o quanto nós podemos ser positivos na vida das pessoas, arrebanhar elas para fazerem o bem, incentivar, estimular a perdoar, a viver em paz, a ter empatia, a ser solidário, a exercitar generosidade. Terceira característica, fidelidade. Os Minions, faça chuva ou faça sol, eles estão ali firmes e fortes, eles não te abandonam, eles estão sempre juntos ali lutando por você. A gente vê no filme que o Gru lá se envolveu em apuros e os Minions, por mais que eles não tivessem condição alguma de vencer aqueles vilões todos, eles mesmo assim vão lá, eles vão desenvolver estratégias, eles não vão te abandonar. Eles vão fazer de tudo para te salvar. Olha, que privilégio ter alguém assim na vida da gente, né? Você tem essa pessoa na sua vida? Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber. É muito bom a gente ter alguém do nosso lado que gosta da gente, que está do nosso lado mesmo com todas as nossas características negativas, né? As pessoas chamam de defeitos, mas eu prefiro chamar de características negativas. Quarta característica, comunicação.
Eu deixei essa por último porque ela mexe muito com o meu coração. Você já observou como os Minions, eles têm um jeitinho todo peculiar de falar? Eles falam tudo enroladinho? São pouquíssimas palavras que a gente consegue compreender? Pois é, o meu filho Sansão, ele também é assim. Para você que está chegando agora no canal, Sansão é o meu filho de 19 anos que tem síndrome de Down. Ele tem também essa dificuldade para se comunicar através da fala. Já teve pessoas que chegaram para mim e falaram: ué, mas ele não fala? Eu digo, claro que ele fala. Ele fala de um jeito todo especial, que somente as pessoas especiais conseguem entender. Então, meu filho, ele fala enroladinho. E ao longo da vida, a gente vai passando por diversas situações em que vivenciamos o preconceito, a discriminação e muitas vezes por conta da fala. As pessoas acham que porque a pessoa não fala como ela não merece ser ouvida. E largam ele de lado. E ele fica ali, frustrado, sem conseguir ser compreendido, porque o outro não teve a empatia de compreender. Só que nesse filme dos Minions, a gente observa que os personagens, eles conseguem compreender o que ele fala, mesmo sendo enrolado. E a gente, plateia, a gente também consegue compreender o contexto do que eles querem falar. Não precisa entender cada uma palavra, cada uma vírgula, mas a gente consegue sim, como plateia, compreender o que eles falam, o enredo da história, o que está acontecendo, o que eles estão querendo dizer. Porque a gente ouve não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Já aconteceu conosco um episódio que exemplifica muito bem isso. Nós estávamos, eu e Sansão, numa mesa, numa praça de alimentação de um shopping, e na mesa ao lado havia um grupo de pessoas surdas e mudas. De repente, um casal saiu dessa mesa e veio até nós e começou a se comunicar conosco. E eles se comunicavam em Libras. Eu não sei me comunicar em Libras e eles não sabem se comunicar através da fala. E nem por isso nós deixamos de nos comunicar. A comunicação, ela pode ser feita através de símbolos, de gestos, através do silêncio. Você sabia? Até o silêncio tem um poder de comunicação gigantesco. E aquele casal contou uma história linda, belíssima, que até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono. Porque eu vejo que, com um pouquinho de boa vontade e empatia, você pode sim tornar a vida do outro muito melhor. Aquela conversa que nós tivemos talvez tenha sido uma das melhores conversas que eu já tive com estranhos em toda a minha vida. Um beijo no coração de vocês tudo.